Boa noite. Boa noite. O vereador Tony Fernandes, do Solidariedade, é o nosso entrevistado de hoje. E você vai ver como foi a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência do município de Mossoró. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa de hoje, você vai ver como foi a votação, como o Vonúvio acabou de trazer para você em primeiro turno da reforma da Previdência. A gente vai trazer também mais informações sobre a greve dos professores e ainda hoje nós temos informações sobre a polêmica, não é, Vonúvio, num condomínio aqui de Mossoró, de uma grande suástica ali no quintal, no terraço, e a gente vai trazer os detalhes para você, porque isso foi revelado ontem, foi publicado inclusive na mídia nacional, no UOL. E hoje já teve desdobramentos, inclusive com investigação, aí anúncio de investigação pela polícia. Então, participe do programa de hoje, fique ligado com a gente e mande sua mensagem pelas redes sociais. Temos o Twitter, @CenaPolíticoTCM, o facebook.com/CenárioPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 11 cidades que possuem os serviços da TCM. A gente aguarda a sua participação e interação nesta terça-feira, movimentada na política aqui do estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Você interage, dá a sua opinião sobre os assuntos, né, que estão aí favorecendo, né, este clima já aí um pouco tenso aqui no nosso estado com relação a eleições, greve, reforma, enfim. Participe e interaja conosco. A gente já vai com informações da Câmara, que as alterações na Previdência de Mossoró foram aprovadas em primeiro turno hoje. Os vereadores da oposição e do governismo entraram em acordo e aprovaram o projeto com 11 emendas. A sessão plenária desta terça-feira na Câmara Municipal aconteceu com as galerias lotadas de servidores que foram acompanhar de perto as alterações no regime próprio de Previdência de Mossoró. O projeto do Executivo foi aprovado por unanimidade, com mudanças que aconteceram após muitas discussões. Em relação à questão dos servidores que recebem insalubridade, a gente foi muito destacado a questão da idade, né, que se fazia necessário reduzir. A gente sabe que a Emenda Constitucional Nacional foi aprovada numa realidade totalmente diferente da atual, em 2019. A pandemia veio para escancarar uma parte do que vivem os servidores da saúde e, de uma maneira geral, todos os servidores que trabalham recebem a insalubridade. E a gente não podia, em pleno 2022, tratar de forma igual uma situação completamente diferente. Então, foi importante a gente enfatizar a importância de se reduzir a idade dos profissionais que trabalham nessa situação. Desde a semana passada, a gente já estava acompanhando com alguns vereadores, sobretudo em especial esse G6, o grupo formado recentemente, e fora as questões que alteravam, o nosso regime previdenciário, que atingiam a gente como os demais servidores, em especial, é uma discussão que nós já fazemos em Brasília da necessidade da aposentadoria especial em razão do serviço, atividade perigosa, atividade policial. É claro que essa discussão de aposentadoria policial, ela está na PEC 133, que está sendo discutida em Brasília, o que não tira a periculosidade do nosso serviço. Entre as alterações no texto original estão a aposentadoria especial de 52 e 55 anos para homens e mulheres, respectivamente, e trabalhadores da saúde. Redução da aposentadoria de professor para 53 a 58 anos. Abono de permanência, aposentadoria por invalidez, retirada de regulamentação da reforma por decreto e alterações na lei orçamentária de maneira indefinida e revisão da reforma no prazo de 3 anos. A gente sabe que não é o ideal,
A gente sabe que os 14% realmente é pesado para os servidores, mas infelizmente há uma imposição legal na emenda constitucional 103, que infelizmente a gente tinha que fazer essa reforma aqui na cidade de Mossoró, mas a gente conseguiu amenizar os impactos para os servidores e minimizar essa pancada tão forte. Os técnicos e o presidente do Previ Mossoró acompanharam as reuniões anteriores e a votação. Os vereadores governistas e oposição concordaram com o diálogo e a forma com que as discussões foram conduzidas. Foi um projeto, discutido e elaborado a várias mãos. Abriu diálogo com o sindicato, com auditores fiscais, com a saúde, com o Sindicerpo, com vereadores de bases divergentes, oposição, independente, situação. Essa construção para minimizar os efeitos negativos que essa emenda traz ao servidor público. Em especial, a gente precisa construir uma estabilidade firme para a Previ. Existe o sonho daqueles que querem se aposentar e a gente não pode também fragilizar. Lembrando que o projeto chegou aqui na Câmara para ser aprovado em caráter de urgência. O prefeito não queria diálogo, o prefeito queria que fosse aprovado com urgência, sem diálogo e sem alteração. Mas a Casa se impôs enquanto Poder Legislativo e deu essa magnífica contribuição histórica na Casa Legislativa moçoroense. Por se tratar de uma emenda à lei orgânica, o intervalo entre primeira e segunda votação deve ser de 10 dias. A segunda votação deve então acontecer no próximo dia 25, em uma sessão extraordinária, por se tratar de uma sexta-feira. Se não houver nenhuma alteração, logo em seguida será aberta uma nova extraordinária para a votação da redação final. E aí será necessário um período de 10 dias para a promulgação das alterações da reforma da Previdência de Mossoró. Há uma previsão, devido ao entendimento da Casa, se não houver nenhuma alteração no que vai ser votado em primeiro turno, poderemos estar votando no segundo turno no dia 25, convocando uma sessão extraordinária para votar esse segundo turno e a redação final do projeto. Com relação à promulgação, nós temos um prazo de 10 dias para que seja feito e vamos analisar o melhor momento para fazer. Aí muita discussão aconteceu em relação ao projeto da reforma da Previdência, alteração, adequação à Previdência Municipal. E a gente conversa com o vereador Tony Fernandes, que está aqui no estúdio com a gente, que criou o bloco especificamente agora como primeira atividade do novo bloco para a discussão da reforma da Previdência. E foi até fundamental a existência desse bloco junto aos servidores e junto ao Executivo para debater e chegar a esse entendimento que a gente acompanhou na reportagem agora há pouco. Vereador Tony Fernandes, muito obrigada por vir conversar com a gente. Qual foi a participação do bloco em relação a toda essa discussão, em tudo que aconteceu? Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. O bloco ele foi criado com o objetivo de discutir justamente a situação dos servidores, pelo fato de ter chegado à Câmara Municipal uma reforma que seria aprovada de maneira urgente, uma reforma da Previdência, que vai chegar a lidar com toda a vida do servidor, o resto da vida, inclusive. É uma reforma essa pela emenda 103 do governo federal, a imposição legal. É preciso que exista também a reforma da Previdência nos municípios, e essa reforma era para ter acontecido no ano 2020, veio se arrastando e agora chegou, o problema agora nessa legislatura. Então, assim, o bloco ele foi criado nesse contexto, alguns vereadores que viram a necessidade de discutir mais a proposta e discutir principalmente com os servidores, que são os principais impactados com os malefícios que traz uma reforma a magnitude como essa. Então, no primeiro momento, a gente cria o bloco, no segundo momento, o prefeito chama para uma reunião com todos os vereadores, com os sindicatos, criamos uma comissão dessa reunião. Essa comissão, a gente fez questão de negociar e conversar com todos os sindicatos envolvidos, o Sindicerpo, Sindicato da Saúde, o Sindicato dos Guardas Municipais, teve também o pessoal, auditores fiscais do município. Ouvimos todos, não só durante as reuniões de comissão, mas também
no próprio sindicato, ouvindo, fizemos as visitas nos sindicatos, fizemos várias outras reuniões paralelas para buscar alternativas de minimizar, né, como eu falei, os malefícios da reforma. E entre elas, como foi citado, foram vários pontos que a gente conseguiu avançar. Algumas aposentadorias especiais, reduções desses interstícios, essas regras de transição, teve o abono, permanência, teve essa questão de 3 em 3 anos, no caso, nos próximos 3 anos, a gente sentar de novo para reavaliar a Previ, para reavaliar a reforma da Previdência, para saber quais são os pontos, se ela está sustentável, né? Para saber se realmente está funcionando com todos os prazos e se as emendas estão realmente chegando a funcionar. Só sei que o resultado disso, Carol e Vanúvio, foi que a gente conseguiu ouvir os servidores, chegamos no consenso com todas as bases, já que não tinha base suficiente para votar em regime de urgência, então a gente teve como chegar a negociar com os servidores, ouvindo eles, e propomos 11 emendas. E hoje foram todas acatadas. Houve, inclusive, um momento lá da sessão que teve que parar, teve uma correção simples, logo foi feita às pressas, né? Essas emendas de ontem para hoje, mas a gente conseguiu avançar. Próximo bloco a gente vai detalhar melhor todas essas alterações, vamos conversar sobre outros assuntos também com o vereador Tony Fernandes, daqui a pouquinho.